Boa noite, Igreja Nova Vida da Posse. Espero que esteja tudo bem com vocês. Mais uma vez nesse domingo, eu tenho um sentimento, uma palavra para compartilhar com os irmãos. E não vai ser diferente. Deus há de operar em nossos corações, na sua vida, na minha vida, você que está me assistindo. E esse domingo é um domingo também atípico de tudo aquilo que a gente tem vivido, aquilo que a gente tem passado. Mas Deus continua sendo Deus e Ele há de nos dar uma direção. Nessa noite eu tenho um sentimento que está lá em Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 13 e 14. Deus nos dá uma direção nessa noite. A palavra do Senhor diz assim: Ele, ou seja, Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Queridos, Deus nos colocou em um lugar. E para Ele nos colocar em um lugar, que na verdade é o seu reino, Ele também nos tirou de um lugar. Ou seja, esse lugar é as trevas. O que significa? Ausência de luz. Ou seja, Ele nos libertou do império das trevas. Um lugar onde não havia luz. Trevas significa ausência de luz. Mas também Ele nos libertou e não nos deixou no mesmo lugar, no mesmo ambiente, na mesma posição, no mesmo estado. Ou seja, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nesse lugar, nós temos, primeiro, a redenção. Segundo, a remissão dos pecados. Dentro desse sentimento que o nosso coração, pelo menos o meu, ele inclina nesta noite, o Senhor Deus nos leva a um lugar para nós termos o pleno conhecimento da sua vontade. E isso está exatamente no verso 10. Ele diz assim: com a finalidade de vivermos de modo digno do Senhor. Então, Ele nos pega, nos tira de um lugar que não havia luz e nos transporta para o seu reino com um objetivo: de darmos a nós, a mim e a você, o pleno conhecimento da sua vontade. Nesse verso 10, capítulo 1 de Colossenses, ele diz assim: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, o entendimento que temos da tradução que Deus nos dá nessa noite, Ele nos tira do império das trevas, nos leva ao seu reino, nos coloca segundo a sua vontade, para que nós possamos ter o pleno conhecimento da vontade de Deus. Bom, eu posso fazer uma pergunta nessa noite, pergunta simples. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você tem a plena convicção dentro desse conhecimento de Deus, no qual está inserido a vontade de Deus para a sua vida? Ou talvez você está se perguntando: pastor, eu gostaria de saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu te respondo de maneira bíblica. A vontade de Deus, em primeira, está em João 10:10. Ele veio para te dar uma vida, e exatamente uma vida abundante. Então, eu vou repetir o que eu falei na quinta-feira, algo importante. Para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida, independe do que está acontecendo ao seu redor, daquilo que está acontecendo com você, comigo, ou daquilo que estamos passando no momento da nossa vida. Isso
que nós talvez possamos viver ou passar não altera a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, como diz lá em Romanos, no capítulo 12, a partir do verso 1. A vontade de Deus, ela não altera pela minha luta. A vontade de Deus, ela não perde a sua essência pelas dificuldades. Deus continua sendo Deus em todo o tempo, agindo sobre a minha, sobre a sua vida, em detrimento de qualquer outra coisa ou qualquer outra situação que possa estar acontecendo comigo ou com você. Você e eu precisamos ter o pleno conhecimento da vontade de Deus, independente, vou repetir, do que você está vivendo. Porque Deus, Ele não muda. Isso está em Malaquias, capítulo 3, verso Deus. Porque eu, o Senhor, não mudo. E o sentimento que eu quero deixar para você nessa noite, membro da igreja, é que você não desanime, você não se esmoreça na sua fé, não perca e não deixe a sua fé sair pelos seus pés. Deus continua com você e comigo para que nós possamos conhecer no pleno conhecimento da sua vontade. Isso está no 10. No 11, no mesmo capítulo 1 de Colossenses, ele diz assim: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança. Entenda bem, igreja. Precisamos perseverar. E longanimidade com alegria. Então, me permita fazer uma observação. Para termos o pleno conhecimento da vontade de Deus, precisamos nos fortalecer em Deus. Então, nessa noite, eu creio que em nome de Jesus, meu amado, Igreja de Cristo, através do alimento que é a palavra de Deus, ela vai nos fortalecer, sendo, no verso 11 do capítulo 1 de Colossenses, sendo fortalecido. Então, o interesse de Deus, mesmo em meio a qualquer outra situação, a vontade de Deus é que eu e você, nele, em Cristo, venhamos todos os dias nos fortalecer nele, com todo o poder. Então, o poder de Deus, ele não perdeu o seu efeito mediante qualquer outra situação na sua vida. O poder de Deus, ele continua atuando sobre a minha, sobre a tua vida, em todo tempo, em todo momento da nossa vida. Agora ele diz assim na parte C desse versículo 11, segundo a força da sua glória. Ou seja, ele nos libertou do império das trevas, nos leva ao lugar do seu reino, como filho, em amor, nos traz a redenção, ou a remissão dos pecados, e não nos deixa, eu vou repetir um pouquinho agora, no mesmo lugar. Deus coloca você num determinado patamar, num determinado nível da sua vida, para que você conheça tenha o pleno conhecimento da vontade de Deus, mas conhecendo, sendo fortalecido através do poder de Deus, segundo a força, aleluia, a força de Deus está em você, está em mim, está na igreja, está em cada um de nós, meu amado. Ou seja, Deus não perdeu a sua habilidade, o seu poder, a sua glória, por causa de qualquer outra situação. Nós vamos orar daqui a pouco, nos pedidos de oração, e alguém pode dizer, pastor, mas Deus vai atuar da mesma forma. Diz a carta de Paulo aos Hebreus que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ou seja, a sua habilidade não se perdeu ao longo do tempo, não apagou por conta das dificuldades ou das lutas, pelo contrário, segundo a força da sua glória. Então a força da glória de Deus está sobre a minha vida, sobre a tua vida, quando? Em todo o tempo, em cada momento da nossa vida. E esse conhecimento nos fortalecerá em poder para a glória de Deus. Lucas, o Evangelho de Lucas, se você puder abrir a sua Bíblia aí, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas. Lucas vai
desenhar, ou seja, vai escrever algo de extrema importância na minha e na sua vida. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 9 e 19. Ele diz assim, Lucas 10, verso 9, diz assim: Jesus falando aos seus discípulos na missão dos 70. Curai os enfermos que nela houver, ou seja, a cidade que eles chegarem. Anunciai-lhes a vós outro, está próximo o reino de Deus. No 19 ele diz assim: eis aí, vos dei autoridade, ou seja, poder. Então lemos em Colossenses 1:11 que na glória da sua força, então do seu poder, ele diz: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Ô irmão, ô igreja, pastor, irmãos, diáconos, obreiros, membros desta igreja, Jesus fala na missão dos 70, quando chegarem na cidade, qual é a função deles? Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes a vós outros, está próximo o reino de Deus. Queridos, eu vou repetir o que eu falei na quinta-feira. Deus está mais próximo de mim e de você, muito mais próximo do que o ar que respiramos. Mas Ele, nesse conhecimento da sua plena vontade, é curar os enfermos que nela houver, nessa cidade. É anunciar-lhes que o reino de Deus está próximo. E nessa missão que o Senhor Deus nos dá todo dia da nossa vida, absolutamente nada vos causará dano. Então receba essa palavra no teu espírito, que Deus em mim, em você, em nós, na sua igreja, há uma promessa. Deus empenha através de uma promessa, uma declaração de fé no meu coração, no teu coração, que nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. E na quinta-feira eu falei, eu repeti, que nós devemos nos encontrar na palavra, nos apoiar nela, e nisso eu acabo repetindo algo que eu falei na quinta-feira para vocês. Então Deus, através da pessoa de Jesus, na missão dos 70, Ele nos deixa algo importante, que no regresso desses 70, Ele dá a sua missão, que nós devemos curar os enfermos, dizer que o reino de Deus está próximo, mas no regresso, irmãos, nós vamos fazer a obra de Deus, e haverá um tempo em nossa vida, em minha vida, em sua vida, desse regresso, que nós vamos colher o fruto daquilo que nós fizemos em Cristo, e que depositamos a nossa vida, a nossa fé no Senhor. Tem mais. Diante das lutas, não podemos nos calar. Poxa, pastor, o que tem a ver que Deus me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor? Ou seja, Deus me tira num lugar que não havia, luz, e Ele me leva para o seu reino, aonde há luz. E diante disso, ou seja, diante dessas coisas, nós não podemos nos calar. Deus nos colocou numa nova posição. Então aqui em Romanos, capítulo 12, eu citei isso. Vamos lá, o que diz Romanos 12, verso 1? Rogo-vos, diz Paulo, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Então, diante daquilo que Deus realizou em minha vida, e tenho o pleno conhecimento da sua vontade, e a sua glória se manifesta sobre a minha vida com poder, então eu não posso me calar. Eu preciso anunciar, como Lucas 10. Mas não só apenas anunciar para as pessoas que estão lá fora.
Eu preciso lembrar para mim também, todos os dias da minha vida, que essa promessa vale também para mim em todo o tempo. Então, diz Paulo, eu rogo, ou seja, ele ora pelos irmãos, pela misericórdia de Deus, que você e eu precisamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, dentro desse meu entendimento, que Jesus Cristo me libertou e me levou e me colocou num novo posicionamento de fé, de crença, ele diz, e não vos conformeis com este século. Irmãos, não se conforme com o momento de dificuldade que você está vivendo. Eu não estou dizendo que você vai ser um alienado, você está com dificuldade e você vai dizer, eu não estou passando por nada. Não é isso. Você pode até ter o conhecimento de que você está passando, ou eu podemos até passar. Porém, eu falei isso na quinta-feira, não podemos nos conformar e nos tornar igual. Não se conforme. Creia que esse Deus que te escolheu, que te chamou, como diz Salmo 139, uma massa ainda informe, dentro da minha mãe, lá no interior da minha, no ventre da minha... Irmãos, ele já te conhecia. Ele diz assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Meu Deus, a cada dia precisamos dizer para nós mesmos, o Senhor Deus está comigo, Ele é maior em mim, Ele é soberano, Ele é poderoso. Por mais que o gigante seja grande, o meu Deus, o teu Deus é maior. Não se intimide, meu irmão, minha irmã, amados de Deus. Continue regando, eu vou repetir um pouquinho, a sua fé com a palavra. E quando você se sentir acuado, amedrontado, espremido na parede, venha para a palavra de Deus, abra, leia, ore, faça aquilo no qual Deus te chamou para fazer. Anuncie na ida dos 70 e no seu retorno. Deus deixa uma declaração. Fale, anuncie, não se cale para você mesmo. Regue a sua fé com as promessas de Deus todo o tempo. Ele diz, não vos conformei, mas antes, ele diz, transforme pela renovação da vossa mente, porque aí, você, eu, cada um de nós, vamos, irmãos, nós vamos, em nome de Jesus, eu profetizo isso, nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre a nossa vida. Tiago, carta de Paulo, Tiago, epístola, logo depois de Hebreus, a epístola de Tiago, na verdade, perdoa, a epístola de Tiago, capítulo 5, perdão, falei Paulo, a epístola de Tiago, diz assim, epístola de Tiago, capítulo 5, verso 13, diz assim a palavra do Senhor, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em o nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Irmãos, não há limites. Agora, me permita falar, não limite a Deus. Ah, pastor, eu não sou merecedor. Ah, pastor, eu não sou bem adequado para isso. Deus não me... Não, irmãos. Amém, queridos?
Se tem alguém sofrendo, se você tem um caminho. Se você está doente, você tem um caminho. E se você pecou, o poder de Deus, através da oração da fé, perdoa pecados também. Então, o que significa? Que não há limites para a sua vida, para a minha vida. Não limite a Deus por aquilo que você é. Não estamos diante de Deus por merecimento, mas pela graça. Pela graça salvadora do poder de Deus, que através dele nos dá a paz, nos faz experimentar sua vontade boa, perfeita e agradável. Nessa noite, esse é o sentimento que eu tenho para compartilhar com você. Mas mesmo diante disso, já encerrando essa mensagem, lá no livro do profeta Isaías, aleluia, 59, a palavra de Deus diz assim, no livro do profeta Isaías 59, verso 4, o Senhor Deus, ele repreende a maldade do povo. Mas como Deus é sempre, irmãos, misericordioso, sempre pronto a nos perdoar, no verso 4, Deus diz assim através do profeta: ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade, confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebe o mal e dão à luz a iniquidade. Ou seja, Deus está falando assim, ninguém há que clame pela justiça, ninguém vai se levantar, ninguém vai falar nada, ninguém vai requerer os seus direitos que vêm de mim, parte de mim, vocês vão ficar quietos mediante a tudo isso. Tiago diz, se tem alguém sofrendo, faça oração, por que você está calado? Por que você vai ficar de boca fechada? Pastor, eu não sou bem preparado para chamar minha esposa, meu filho, alguém da minha família e entrar na minha oração. Não, você é alguém separado por Deus, sim, meu amado, meu irmão, minha irmã. Querido de Deus, você é alguém escolhido. Mas Deus aqui fica estarrecido, porque pela condição nacional que estava acontecendo, pela maldade do povo, Deus estava esperando da parte do povo alguém se levantar. E Deus questiona, ninguém há que clame pela justiça, ninguém vai entrar em juízo comigo, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Ô irmãos, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor Deus está falando, ninguém vai clamar pela verdade. A verdade da tua vida, minha irmã, meu irmão, é uma vida abundante. É uma vida separada por Deus, pelo Deus Criador que te formou, que te criou, que fez com que você e eu viéssemos a esse mundo, não para vivermos totalmente a destruição, a falência, a miséria, a pobreza, a doença. Não confunda o sofrimento com aflição. Eu falei isso um tempo atrás. Nesse mesmo livro do profeta Isaías 43, olha o que o Senhor Deus fala, meu amado irmão, irmã. 43, verso 26. Ele diz assim: desperta-me a memória. Deus falando ao povo. Entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que possa justificar-te. O que Deus está nos incentivando? O que Deus está motivando o nosso coração nessa noite? Desperta a minha memória, ou seja, entra na minha presença e diz para mim o que você está precisando. Fala para mim qual é a sua aflição, era isso que Deus estava querendo dizer. Entre junto comigo em juízo, ou seja, ajoelha no chão, entre em juízo através da pessoa de Jesus. Entre e diga, Pai, no nome de Jesus, eu vim entrar em juízo contigo. Eu vim trazer as minhas razões. Eu vim depositar o meu sofrimento, a doença, ou o pecado, como diz Tiago, lá em capítulo 5, a partir do verso 11 em diante.
Apresenta, e Deus está nos incentivando a não deixarmos de orar porque erramos, a não deixarmos de buscar porque falhamos. Deus não está falando isso. Ele está falando, desperta-me. Lembra dos apóstolos no barco, na tempestade, quando Jesus estava dormindo? Eles fizeram exatamente isso. Despertar o Mestre. Desperte Jesus na tua vida, meu amado irmão. Desperte Cristo dentro da tua casa, no teu trabalho, na tua saúde, na tua finança, nas suas aflições. Ele diz assim, apresenta as tuas razões, são as suas orações. Você vai dizer, Senhor, eu estou passando por isso. Pai, eu preciso de socorro, eu preciso de amparo. Ele diz, apresenta para mim as tuas razões, porque eu vou te justificar. Deus tem caminhos para você, meu irmão, minha irmã. A nossa vida não acabou, não. Deus tem vitória para nós. Confia nele. Diz Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz. Ou seja, não haverá mais espaços para as trevas, para a ausência de luz. Não deixe que as trevas ganhem campo na sua vida. O terror, o medo, a angústia, a aflição. Amados, eu estou pregando para você, mas também eu estou falando para mim. Não se intimide. Aí no verso 27 de 43, Isaías, ele diz assim, teu primeiro pai pecou, Adão. E os teus guias prevaricaram contra mim os seus sacerdotes, os profetas. Mas veio Jesus, irmãos, para nos redimir, ou seja, para nos salvar, nos libertar. Ele veio para nos dar uma vida, e uma vida diferenciada. A Bíblia chega a dizer que há diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus, meu amado. Se vista dessa roupa nesta noite. Receba esta palavra no teu espírito. Não desanime a tua caminhada, não abra mão do teu ministério. Continue fazendo aquilo que você estava fazendo. Porque Deus há de recompensar a sua vida, a minha vida. Quando, pastor? Em todo o tempo. Receba essa palavra no teu espírito. Fica na palavra. Fique com Jesus. Desculpa a falha, falei a carta, a epístola de Tiago, como Paulo, perdoa. É a correria. Nós estamos nessa noite ainda pedidos de oração. A irmã Marlúcia pediu para orar pela dona Conceição, que tomou um tombo, 85 anos, se eu não me engano. Parece estar internada. Temos aqui pedidos de oração pela irmã Rita, obreira Rita, Marlene, Denise, Irmanice, Marcelo, Alexandre Mota, pastor Amauri, Alexandria, lá da Igreja Nova Vida, de Pedra de Guaratiba. Não está bem, pegou Covid-19. Diana, Maura, Dona Diana, Dona Conceição, Irmã Noêmia, Cremildes, Nordeste, Marcos Aurélio. E aquelas pessoas também que você lembra agora, que eu não tenho conhecimento. Vamos levar o nosso pensamento em oração nesta noite. A Bíblia diz, Mateus 18, aonde tiver dois, ou mais de dois, reunidos no meu nome, e diz que é sobre a face da terra, irmão, não tem limite. E eles concordarem a respeito de qualquer coisa. Então, eu concordo que você seja abençoado nesta noite, e eu também. E que todas as trevas que porventura tentam ofuscar essa luz que é Cristo na nossa vida, venha ser repreendido nesta noite pelo poder que é no nome de Jesus. Eu quero convidar a você que está aí comigo, acompanhando. Oremos ao Senhor. Feche teus olhos, curva a sua cabeça. Eu vou citar aqui os nomes. Senhor, nós entramos em juízo contigo. Apresentamos as nossas razões diante de Ti.
porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu não mudou. E é uma satisfação, uma alegria muito grande ter na nossa boca para expressar que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aqui está a obreira Rita, irmã Marlene, Denise, irmã Nice, Marcelo, Alexandre Mota, pastor Mauri, dona Diana Maura, dona Conceição, irmã Noêmia, Cremildes, Marcos Aurélio. Depositamos estas pessoas aos Teus cuidados. Por quê, Pai? Em oração, a Tua palavra diz que pode muito a oração do justo em seus efeitos, como diz Tiago capítulo 5. E nós, baseados, apoiados em Mateus 18, unimos a nossa fé, crendo que o Senhor, na autoridade do nome de Jesus, há de repreender agora toda bactéria, todo vírus, toda doença, toda enfermidade, toda sequela de acidente, de queda, de tombo, toda a sequela de desastre, de enfermidade, de doença, seja lá o nome que ela tiver. Senhor, Tu tens o poder na Tua mão. E eu oro, eu uno a minha oração com meus irmãos nesta noite, repreendendo, amarrando, dizendo: demônio do inferno, espírito da doença, espírito da morte, espírito da enfermidade, da pobreza, da miséria. Talvez, Pai, estou orando por pessoas não só doentes, empresários, ó Pai, que têm o seu comércio, aqueles que vivem de venda, que não sabem a direção que vai tomar da sua vida. Pai, ó Deus, querido Senhor, dá uma direção a esse homem, a essa mulher, supra as suas necessidades, em glória em Cristo Jesus, como diz a Tua palavra. Nos ajuda nesta noite. Ligamos a nossa oração nesta noite em Teu trono, no céu, porque a Tua palavra diz: da mesma forma que nós orarmos, Senhor, e ligarmos aqui na terra, terá sido ligado no céu. Não aceitamos, ó Pai, Senhor, a obra maligna, o espírito maldito, tudo aquilo que mata, rouba e destrói, mas declaramos na autoridade do nome de Jesus, Senhor, a libertação de todo o mal, e que essas pessoas possam ser alcançadas por Ti nesta noite, aonde elas estiverem, na sua casa ou no leito de hospital, não importa, mas não há limites para o Teu agir. Então nós oramos, acreditando e mandando esse mal embora, para não voltar mais, em nome de Jesus. Assim oro. Amém e amém, e graças a Deus. Amém, queridos? Amados, seguimos com a live em casa. Quinta-feira, querendo Deus, estaremos de volta. Orem pelas suas famílias. Se você puder jejuar às quinta-feira comigo, mesmo que seja um jejum parcial, jejue. Você, pastor, eu adoro café. Toma café com leite, não tome puro. Pastor, eu adoro leite, toma um gole de café. Depois, dá 1 hora, meia hora, você vai lá e faça a sua refeição. Mas coloque isso como um objetivo na sua vida, em favor da sua família, em favor da sua casa. Porque são dias difíceis, são dias talvez de incerteza, o mundo não será o mesmo, com certeza depois de tudo isso. Mas Salmo 20 diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Que o nome do Senhor esteja na tua boca, para que você faça menção dele em todo o tempo. Agradeço a Deus por esses momentos que estamos juntos. Nós continuamos orando pela igreja. Algumas pessoas nós conseguimos falar via WhatsApp, Facebook ou ligando, mas eu liguei para algumas pessoas essa semana, eu não consegui falar, mas o teu nome está em nossa oração. Obrigado pelo carinho, um beijo no coração, que Deus nos abençoe de maneira rica e abundante. Valeu demais, fiquem com Jesus, Deus abençoe. Paz.